Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Quinta. Boa noite, Jefinho. Boa noite, Gabi. Boa noite, Júnior, quem está nos assistindo. Dando continuidade ao nosso quadro Meu Lugar no Mundo, na semana passada a gente conversou com a vice-reitora da Universidade Regional do Cariri e hoje a gente vai conversar com a chefe do Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão de Extensão da Universidade Federal, né, do Cariri, que é a UFCA, a Luciana Bessa. Seja muito bem-vinda ao Papo de Quinta. Boa noite a todos e obrigada aí pelo convite. Bom, seja bem-vinda, Luciana, ao Papo de Quinta. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a UFCA, sobre os cursos, né? Abriram 5 novos cursos para 2025. Vamos falar também um pouco sobre a extensão, que é a sua área dentro da universidade, né? Que agora é uma área obrigatória para todos os cursos, então é essencial a gente falar sobre. E vamos também tentar saber um pouquinho, né, dela, sobre perspectiva de novos cursos, cursos de mestrado, doutorado, pós-graduação e etc., para que os nossos alunos, quando tomarem a decisão, né, de escolherem pela UFCA, eles saibam ali que serão bem acompanhados, bem assistidos e terão toda a formação de que precisam. Antes disso, Luciana, eu queria que você contasse para a gente como é que você chegou até aqui, como é que você chegou nesse cargo de chefia na UFCA, né, como é a sua história dentro da universidade e antes de chegar até ela, né, pra gente. As inspirações, né? Assim, a escolha do curso. Sim. Tudo isso aí é importante. Eu sou formada em letras, eu sou de Fortaleza e fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Universidade Federal do Ceará. Sou uma apaixonada por poesia, estudei poesia e especificamente o poeta Carlos Drummond de Andrade. E aí acabei fazendo um concurso. Na verdade, eu vim por motivos pessoais aqui para a região do Cariri e comecei a dar aula no centro universitário, que hoje é centro universitário, né, Dr. Leão Sampaio, antes era só Leão Sampaio. E houve o concurso para técnico administrativo na UFCA, que foi em 2015, e eu fiz esse concurso para a função de secretária executiva, então essa é a minha função, e desenvolvendo meu trabalho dentro sempre da Pró-Reitoria de Extensão. Desde que eu cheguei em 2015, já passaram 5 pró-reitores. A atual pró-reitora é a professora Fabiana Lazarim, que é do curso de Biblioteconomia. Estou aqui representando a Fabiana. E aí ela fez o convite, já que eu gosto de ler, gosto de escrever, e a missão do núcleo de divulgação é justamente dar visibilidade ao que a extensão, o que a Pró-Reitoria de Extensão faz dentro da Universidade do Cariri, uma vez que a essência da extensão é fazer esse trabalho para além dos muros da universidade. Então, essa é a essência. Então, nós trabalhamos com projetos de extensão, né, programas, curso, evento e prestação de serviço. E aí tem que envolver essencialmente a comunidade externa. Então, essa é a minha missão dentro do núcleo de divulgação, que é justamente propagar o que a extensão da Universidade Federal do Cariri faz dentro, mas sobretudo fora desses muros. E contar para as pessoas o que é feito por lá, né? Exatamente. Porque não Dá adianta, visibilidade, né? não adianta só fazer, né? O povo tem que Isso. saber o que está acontecendo, porque isso põe a universidade em um determinado patamar, né? Que se as pessoas não souberem o que está acontecendo por lá, não tem como fazer, como colocar, né? Isso, e muitas pessoas ainda, quando a gente pergunta assim, onde é que você trabalha? Que você diz a sigla, né? Eu trabalho na UFCA, e algumas pessoas, hoje menos, mas algumas pessoas até há uns 10 anos perguntavam, mas o que é a UFCA? Até porque a UFCA, digamos, é um desmembramento da UFC, porque a UFC em Fortaleza, ela fazia essa gestão da UFCA. Então, a UFCA, né, é esse braço. Hoje não, é a Universidade Federal do Cariri, mas até 2013 era o UFC. UFC Cariri, É né? o UFC Cariri. Sim. Então, é importante que as pessoas saibam, existe uma universidade federal aqui na região, localizada em Juazeiro do Norte, existe o curso de medicina, de agronomia, que a gente vai já falar, biblioteconomia, e as pessoas, não, eu quero fazer medicina, eu preciso, sei lá, ir para Fortaleza? Não necessariamente. Aqui nós temos a universidade, a FAMED, que se localiza em Barbalha. Sim. Eu quero fazer biblioteconomia, eu quero fazer engenharia, administração, quero fazer administração pública,
pública, jornalismo, quero fazer design, quero fazer filosofia, bacharelado ou licenciatura, quero fazer letras libras, porque nós temos o curso de letras único da região, né? A URCA tem o curso de letras e nós temos o curso de letras libras. Então, tem uma infinidade de cursos que a gente precisa, né, também falar para que as pessoas, para que os alunos, eu quero fazer, então eu posso ficar aqui na minha própria região. Exato. E beneficiar a minha região com a minha formação. Exato. Esse é o objetivo, né? Fala um pouco para a gente sobre esses cursos de licenciatura, se você tiver como, no sentido de como é que eles estão em relação à evasão. A gente tem muita essa preocupação aqui enquanto professor, né? De que os alunos têm procurado menos os cursos de licenciatura. Você está na universidade aí há 15 anos, né? Praticamente. 10 anos, praticamente, isso, né? Então, você tem sentido isso, apesar de não ser a sua área, de não ser o seu núcleo lá, mas você tem sentido isso, que tem tido menos alunos, né, nesses cursos de licenciatura? Sim, e isso não é uma coisa da UFCA, é uma coisa de modo geral. Eu li recentemente uma reportagem para uma atividade que eu fiz, que em 2050 irá ter um apagão dos cursos de licenciatura no Brasil. Então, nós lá temos o curso, por exemplo, de filosofia, o curso de letras libras, ele é um curso de licenciatura. Então, a gente percebe que ao longo dos anos vem diminuindo essa procura, justamente porque o aluno ele vai sair desse curso e ele vai para a sala de aula. E a gente comemorou recentemente o Dia do Professor, e o professor, para mim, é uma das profissões mais lindas, mais importantes, é aquela que literalmente pode até ser clichê dizer, mas para mim a profissão que forma todas as outras áreas, deveria ser mais valorizada e, na verdade, não é. Então, acaba que realmente acontece do número de evasão ser um pouquinho maior nos cursos de licenciatura, sim, acontece. E aí a gente recebeu, né, com alegria a notícia de 5 novos cursos, né, na nossa região. Fiquei muito feliz, principalmente por ter, dentre eles, cursos que a gente nunca houve aqui de forma pública, né, como o curso de psicologia, que é um curso que é tão importante, que tem crescido tanto, né, a demanda, a necessidade por psicólogos. E apesar da gente já ter aqui na Unileão um curso super reconhecido, um dos primeiros, né, que foram abertos, a gente também tem na Estácio, né? E tem na Uninasal, que chegou aqui recentemente. Mas para aqueles alunos que têm dificuldade ainda, né, com o pagamento da mensalidade, agora a gente tem de forma pública, iniciando no ano que vem, 2025, na UFCA, né? Então, eu fiquei bem feliz e eu queria saber de você como é que anda a questão da infraestrutura desses cursos, né? Eles foram abertos porque, enfim, já foram autorizados, passaram por todo o processo. O aluno que vai, então, botar lá no SISU, que ele vai fazer psicologia ou museologia, né, para o próximo ano. Como é que a universidade se organizou em relação a isso? Tem um campus novo ou não? É tudo na mesma estrutura lá? A gente ainda não tem um campus novo, né? Temos todas as pretensões, estamos buscando aí. Temos o hospital, que foi autorizado, né? O hospital universitário, que é o nosso sonho, porque, além disso, né, de todos esses cursos que eu falei, ainda tem agronomia aqui, que é o Campus Crato, e medicina, o que? Veterinária. E o sonho sempre foi ter esse hospital, e em breve nós vamos ter. Então, como você falou, tem os cursos, né, que é museologia, arquivologia, psicologia, farmácia, que vão ficar atrelados ao campo, farmácia e psicologia vão ficar atrelados lá à Barbalha, que Sim. é a FAMED, que é a área da saúde, e geralmente os cursos de saúde são aqueles que têm mais procura. Né? A gente falando aqui sobre essa questão de evasão. Em compensação, deixa eu fazer o link. Por exemplo, o curso de jornalismo e o curso de design, porque todo ano a UFCA ela abre para os transferidos, né? As pessoas que queiram entrar ou então para segunda graduação, que eu gostaria, por exemplo, de fazer jornalismo e eu ainda não consegui, porque todo ano eu olho o edital e não existe vaga para o curso de jornalismo e para o curso de design, não abre vaga. Então, abriu recentemente, por exemplo, para letras
tinham 3 vagas. Para medicina veterinária, se não me falha a memória, tinham 3. Mas agora, para jornalismo e para design, não abre Não de jeito tem. nenhum, porque a procura é muito grande, para você, né, ter essa ideia. Mas voltando, então, farmácia e psicologia provavelmente vai ficar, como são cursos de saúde, vai ficar atrelado à faculdade de medicina, que é em Barbalha. Museologia e arquivologia vai ficar no campus de Juazeiro do Norte, que é justamente onde eu fico, né? Todos os professores, Priscila Regis, professora Fabiana Lazarim, que também é do curso de biblioteconomia, Jussielda Alexandre, que também é o pró-reitor adjunto, todos são de biblioteconomia, e foram eles, né, que desenharam todo esse curso, estão muito felizes. No momento, vai funcionar dentro do campus, no caso, por exemplo, arquivologia e museologia no campus de Juazeiro. Então, a gente tem as salas, né, os livros também, passou por todo esse processo, né, que o MEC exige. Então, enfim, mas tem pretensão de ter mais salas, né, a residência universitária, que nós já temos, mas, assim, no momento, continua ainda no mesmo campus. E à medida que, quando passar do 3º semestre, aí não. Aí nós vamos ter mais salas, né? Porque espaço a gente tem. Sim. Então, vai ser construído o prédio que eu fico, por exemplo, é por blocos. Eu fico, por exemplo, no bloco K, que é um prédio administrativo. Então, vai ser construído um outro prédio administrativo para esse bloco Seja K utilizado só como como salas. sala de aula, entendeu? Nossa estrutura, ela é boa. Sim. Né? E tem espaço para construir. Tem, né? nós temos muito espaço para fazer essa construção. Inclusive. E aí agora estamos pleiteando justamente essas verbas para que a gente possa fazer. Mas espaço nós temos sim. Inclusive, provavelmente, concurso para professor. E concurso para professor, porque todo mundo pergunta se vai ter concurso para professor e em breve sim vai ter, né? Porque estão criando novos cursos. Isso, aí tem as demandas, Aí né? tem as demandas que vão Surgem as surgir. demandas. No momento, para esse 1º semestre, porque como os cursos, eles já iniciam agora em 25.1, então já tem o quê? Os professores, porque no curso de biblioteconomia nós temos arquivologistas, né? Pessoas já Isso. formadas. Então, para esse 1º semestre, mas a partir do 2º é muito provavelmente, né? Não vou dizer assim com certeza, mas é praticamente uma certeza que vai ter a necessidade Do de concurso. fazer, sim, esses concursos para farmácia, psicologia. E tem também engenharia de software, que é o Isso. 5º curso. Então, sim, Que também é o único da região. que é o único da região, né? Inovação, né? E é uma graduação É uma superior, graduação né? Não é superior. tecnológica. Isso. Que aí até veio uma professora aqui, Paola, que é Professora professora da matemática, né? Exatamente, professora Paula Godoy. Exato, ela veio, conversou conosco aqui, porque a gente tem muitos alunos interessados na área de tecnologia. E aí, Muitos, inclusive, vários vieram para perguntar a ela, e ela já disse aqui de antemão, né, que eu tinha o curso de engenharia de software, e ela explicou aqui algumas diferenças para os meninos, e falou da estrutura da universidade, falou dos laboratórios. Nós temos né? excelentes laboratórios. Ela falou. Laboratórios, além, né, porque a professora da computação, mas também tem os laboratórios, por exemplo, de design de joias, design Eu ia de perguntar roupa. isso, né? Porque lá na UFCA você faz design, mas você precisa escolher uma área, né? Isso. São design de sapatos, Tem. design de joias, Design né? de E joias, design de roupas, né? roupas. E nós temos laboratórios. E aí a gente tem assim, porque o Juazeiro é um polo industrial, Sim. calçadista, né? E de joias também, Também. né? Então, eu não sabia, mas quem foi que falou pra gente foi a pró-reitora, a vice-reitora da URCA, ela dizendo que quando vai se criar um novo curso, é feito todo um estudo, né? Da necessidade daquele curso naquele espaço. Naquela região, né? Região. E aí, assim, depois foi que eu digo, então é por isso que a UFCA tem os designs bem direcionados para aquilo que é produzido aqui na nossa região. Para atender a demanda, Que é né, da região. Exato, que o Exatamente. objetivo é formar profissionais para cá. O mercado E de não para trabalho, fora. isso. Né? Exato. E não para fora. E aí, antes da gente começar aqui, no off, você estava falando sobre os cursos de mestrado, né? De mestrado e doutorado que a universidade tem. E aí falou... achei legal, porque eu também sou de Fortaleza, né? Eu moro aqui há 12 anos, mas eu fiz meu mestrado aqui. E
a gente tinha muito isso aqui no Cariri antigamente. Eu já ouvi muita gente falar sobre isso, que veio inclusive conversar conosco aqui, né, Jefinho? Sim. Você que é do Cariri, sabe que faltava educação na região, Sim. né? Educação estricto sensu. Então a gente precisava, as pessoas se formavam aqui, apesar de ter a universidade e etc. Elas tinham que ir para Recife, para Fortaleza, para Salvador, para fazer uma formação mais específica. E hoje não só a gente tem mestrados e doutorados pelas universidades públicas, como a gente tem os programas de residência médica, né, já nas universidades, que a gente não precisa que os médicos formados aqui vão fazer residência em outro lugar e acabem ficando por lá. Que o objetivo é a gente fazer com que eles fiquem aqui e trabalhem aqui. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esses mestrados e doutorados que a universidade tem. Você falou em residência médica, não é muito minha área, mas eu li antes de vir para cá, são 7 que nós temos. Eu digo o número, pelo menos o número exato. Eu vou dizer. Eu vou dizer, né? Mas nós temos o mestrado em biblioteconomia, que eu digo, eu já fiz o meu doutorado em letras, mas eu gostei tanto da proposta do mestrado em biblioteconomia que eu já pensei novamente em fazer. Nós temos também o PRODE, que é o mestrado também em sustentabilidade, né? Ele é interdisciplinar, então as pessoas aqui da região que são formadas em letras, que são formadas em administração, em direito também, né? Eu conheço muitos amigos que fizeram e gostaram bastante. Dá para Jefim na geografia. Dá para Jefim da geografia. Muito bem. Olha aí, obrigado pelo convite. Dá para o pessoal da biologia também, dá, né? Muito. O pessoal da enfermagem, eu conheço muita gente. Do direito, os que eu mais conheço. As pessoas do direito, da fisioterapia e da enfermagem que fizeram o mestrado. Sustentabilidade. Em sustentabilidade. Tem também, além da biblioteconomia, sustentabilidade, tem o da gestão pública. Ele é muito conhecido, muito bom também o da gestão pública e saúde da família. Então, tem várias opções aí que quem é da região, dependendo da formação, sim, é possível, não precisa mais realmente sair, a não ser que queira algo bem específico, mas nós temos bons mestrados. E também tem a questão da especialização. Nós temos muitas especializações, agora de memória eu não vou lembrar, mas... E além da questão das especializações, nós temos uma em economia solidária, muito conhecida agora, também tem os cursos EAD, em matemática, em filosofia, bacharelado e licenciatura, né? Nós não tínhamos, é muito recente, nós estamos, eu acho, no segundo semestre, então matemática e filosofia, a graduação também em EAD, para as pessoas que já fizeram, que se interessam, também tem essa possibilidade. Sim. Eu acho muito legal quando a universidade pública faz um mestrado em saúde da família, né? Sim. Porque, na verdade... Quando a gente pensa, né, que o que sustenta a universidade pública é o povo. Sim. Aí a gente faz um mestrado que é para beneficiar o povo, né? Então, é interessante que tenha médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, que sejam mestres em saúde da família, né? Porque é um atendimento que é direcionado para a comunidade, né? Então, inclusive, é um retorno, né, Gabi? É um retorno, né? Uma forma de... Não que, obviamente, os outros médicos, né, não façam isso, os que trabalham no PSF, os demais profissionais da saúde que trabalham no PSF também atuam diretamente nesse retorno, né? Mas eu acho legal você ter um programa de formação mais aprofundada, especificamente para isso, porque normalmente o estudo está mais direcionado para determinados grupos sociais. E aí, nesse caso, a gente vê uma situação diferente e é muito interessante. E assim, professora, eu não sei se a senhora concorda, eu posso estar equivocado, eu acho que a sociedade ainda tem que ter essa análise mais aprofundada do papel da universidade para a sociedade. Sim. A gente ainda tem um hábito muito grande de achar que ali é só a sala de aula, é só aquela condição de estar transmitindo o conteúdo, mas o que vai fazer a diferença na universidade é a extensão, é o que ela vai trazer de retorno para a sociedade. E eu não sei, professora Gabi, se você vê dessa forma, eu não vejo a sociedade dando essa importância que deveria ser dada para a universidade. Você vê, por exemplo, o Brasil vivenciou o mundo inteiro essa pandemia
E a gente viu a necessidade do pesquisador, a gente viu a necessidade da vacina, a gente viu a necessidade de medicamentos. E tudo isso parte de onde? Das universidades. Foi interessante você tocar nesse ponto, porque nós temos, como eu disse, vários laboratórios. Inclusive, a professora Alana, que é do CCAB, eles produziram álcool, e esse álcool, as máscaras, e junto com a faculdade de medicina, e eles foram doados no período da pandemia. Foi um número, infelizmente eu não sei esse número agora, mas foi uma quantidade grandiosa para a população de álcool em gel e de máscaras. Que foi produzido dentro da própria, nos laboratórios da própria universidade. Ou seja, eles estavam trabalhando quando estava todo mundo em casa. Exatamente. Né? E prestando um serviço assim, importantíssimo. E ela doou 2 mil para a própria PROEX, na Pró-Reitoria de Extensão, para que a gente fizesse as nossas atividades fora dos muros da universidade. Ela doou também, não só para os hospitais, para os PSFs, mas foi doado também para a Pró-Reitoria de Extensão, para que a gente pudesse usar com segurança junto com os estudantes e a comunidade. Nós distribuímos para todos os projetos de extensão, nós preparamos um kit e nós entregamos. Aí é isso, professora Gabi, que eu vejo. Nos países mais desenvolvidos se tem essa consciência e essa percepção da importância da universidade nessa condição de transformação da sociedade. Mas a gente ainda tem que avançar muito nessa perspectiva e valorizar muito mais o que é feito na universidade. Sim, tenho certeza que tem o hospital, né, ao qual o curso de medicina é vinculado. Acho que não é só um em Barbalha, acho que é o São Vicente, o Hospital do Coração, né? É um complexo. É um complexo ali, tem muitos hospitais ali, inclusive hospitais de referência no Cariri, né? Sim. Como o Hospital São Vicente. E a gente sempre vê estudante lá, né? Do curso de medicina da Federal. E aí, talvez as pessoas não tenham essa noção de que aqueles alunos estão ali para prestar serviço a elas, né? Porque, na verdade, isso faz parte da formação deles. Sim. Eles não estão lá porque eles precisam cumprir um estágio para poder se formar. Não. Eles precisam estar ali porque é função da universidade atender a população, né? Porque senão ela nem seria uma universidade. Ela só é uma universidade porque ela tem serviço para a população. Então, provavelmente, né, a gente vai ter o hospital universitário e logo mais, daqui a 4 anos, que é quando vai estar ali se formando a primeira turma de psicologia, de farmácia, a gente vai ter atendimento ao povo, né? Com os psicólogos ali recém se formando, né? Os seus estágios, etc., né? Atendendo a população que tanto precisa, já que saúde mental é tão caro e tão de difícil acesso, né, nessa sociedade. Então, fiquei muito feliz quando soube desse curso. Eu acredito, minha mãe, por exemplo, minha mãe também é professora aqui, ela ficou feliz demais com museologia. Ela acha tão lindo esse curso, e arquivologia também. E cursos que a gente pensa que a era digital vai acabar com eles, mas na verdade de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Porque existe toda uma necessidade do profissional para lidar com a máquina para que ela faça tudo que ela precisa fazer. Né? Esse mestrado em desenvolvimento sustentável, nós estamos numa região que é singular, é uma região que traz toda uma diferença. Então, nada melhor do que você qualificar profissionais, professores, para entender que a gente tem que utilizar de forma sustentável a nossa região, que o que faz do Cariri cearense ser diferente é essa particularidade que nós temos de solo, de clima, de vegetação. A Chapada do Araripe é o diferencial da nossa identidade. Dele. Professor de geografia. É o amor da vida dele, a Chapada. A Chapada é meu forte mesmo. Os olhos dele chegam a brilhar quando fala na Chapada. Então, nada melhor do que qualificar. E qual é o desafio nosso? É de usar de forma sustentável. Exatamente. E nada melhor do que profissionais competentes para repassar isso para a sociedade. Sim. Que o que falta é essa conscientização dessa particularidade e das riquezas que nós temos e uma responsabilidade bem maior de como a gente vai utilizar esses recursos para gerações futuras e assim sucessivamente. Gabi, até me lembro, falando aqui dos cursos de saúde, também tem um ambulatório da FAMED que atende a população lá. Nós temos um ambulatório também que na são Faculdade os de alunos Medicina. Exatamente.
orientados pelos professores, né? Então, tem um ambulatório. Então, tem todo esse serviço. Isso. Voltando aqui, que o Jefferson tinha perguntado, tem todo esse trabalho que a universidade faz e que realmente precisa ser mais reconhecido. Não só da UFCA, mas eu falo Sim, no tudo, Brasil sim. como um todo. Sim. Tem algum projeto lá que vocês divulgam que seja seu preferido? Eita, aí ela... Aí diga assim, aí você me compromete, Aí né? você me compromete, não posso opinar. São Não vários, posso opinar. não Não posso posso- opinar. é. Tem, mas tem, eu vou dizer qual é. Da própria Pró-Reitoria de Extensão, que se chama UFCA Itinerante, que nasceu em 2018, criado pela própria professora Fabiana Aparecida Lazarim, que é a atual pró-reitora de extensão, que a UFCA Itinerante, ela leva a universidade para os 29 municípios da região do Cariri. Então, quando ela entrou na ProEx, ela descobriu, certo, aqui a gente trabalha nessa região Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. Mas Potengi, Sim. Antonina do Norte, Jardim, Isso. como é que vocês Missão vão? Velha. Missão Velha, assim, Milagres. Aí a gente respondeu, porque eu estava lá antes da professora chegar, aí eu digo, não, nós não vamos. Aí ela disse, não, nós vamos. E aí foi criada a UFCA Itinerante, que é esse projeto, né, que hoje é um programa institucional da Pró-Reitoria de Extensão, que faz com que a gente vá a esses 29 municípios levando a UFCA para além dos muros da universidade. Então, este é o meu projeto preferido. E quais são os serviços que a UFCA Itinerante oferece? A UFCA Itinerante, ele é esse programa que a missão é levar o nome da universidade para os outros municípios. Então, são esses 29, nós fomos a esses 29 e já voltamos novamente a eles. Mas, geralmente, ele acontece de duas formas. Ele acontece em 2 momentos. No primeiro semestre, a gente vai às escolas. Então, a gente escolhe 6 escolas. E aí, desses municípios, quais são os municípios? A gente olha no mapa da região quais são aqueles que têm o menor índice de desenvolvimento humano. Aí a gente conta 6 pelo recurso que a gente tem, aí a gente abre um edital, faz com que os projetos da própria universidade, só quem pode concorrer são projetos da universidade que queiram se candidatar para levar aquilo que o projeto faz para aquela escola no município de Potengi, Antonina do Norte, Milagres, né, Missão Velha, por aí vai. E aí é feito todo esse processo avaliativo, aí durante esse primeiro semestre, né, durante esses 6 primeiros meses, 4 meses na verdade, é o primeiro semestre, mas são 4 meses, esses alunos levam o projeto dele para essa escola. Então, vamos fazer de conta que o professor Jefferson quer falar sobre sustentabilidade, Chapada do Araripe. Esse é o projeto dele. Aí, como ele foi selecionado para a UFCA Itinerante, ele, como professor e os bolsistas, vão para essa escola falar sobre o projeto e mostrar o que eles fazem. Isso. Pronto. Entendi. Esse é o primeiro momento. No segundo semestre, nós fazemos a UFCA E Itinerante. nesses 4 meses vocês vão a 29 municípios? Nesses 4 meses, a gente vai escolhendo 6 escolas, 8 escolas, dependendo do quanto foi destinado para a UFCA Itinerante, né? De municípios diferentes, Em municípios diferentes. Então, nós já fomos, aí primeiro a gente vai 6, depois vai 6, depois vai 8, isso vai depender. Nós já fomos aos 29 e já voltamos novamente a ele. Nós já fomos em todos, mas de uma única vez não dá para ir aos 29, para atender, mas nós já fomos, né? No segundo semestre, nós temos a UFCA Itinerante Global. Aí, a Global é o seguinte, nós escolhemos um município e perguntamos a esse município se ele pode nos receber. Aí, por exemplo, da última vez que nós fomos a Milagres, ao município de Milagres. Aí falamos com o prefeito, falamos, né, com os gestores e perguntamos se ele poderia receber a Universidade Federal do Cariri. Seriam 55 projetos. Dos 55 projetos em todas as áreas, nós passamos 2 dias na cidade, vão os ônibus com os estudantes, com os coordenadores de projetos, com a equipe da Pró-Reitoria de Extensão. Nós dormimos na cidade,
né? Então, vai praticamente ali 200 pessoas. Não deu para dormir na cidade, porque era muita gente. Nós fomos para Brejo Santo e acordávamos cedinhos e voltávamos para Milagres. Então, nós levamos 55 projetos. Aí, esses projetos não são única e exclusivamente da extensão, porque tem projetos da cultura, tem projetos da pesquisa. Aí a gente abre uma chamada e pergunta: professor Jefferson, você quer vir fazer parte da UFCA itinerante global com a gente? Aí ele: quero. Então, aí ele vem, aí dá o nome aqui de uma lista. Aí tem aqui uma lista, vamos fazer de conta que essa lista tem 100 projetos. Não significa que ele se candidatou, o projeto dele, que ele vai ser escolhido. Nós pegamos esses 100 projetos que foram, né, esse gerenciamento pela PROEX, aí nós pegamos todo esse material e levamos aos gestores do município. Aí nós apresentamos os 100 projetos. E eles vão escolhendo. E aí eles escolhem de acordo com a necessidade deles. De cada localidade. De cada localidade. Então, tem uns que escolhem... Isso, eu também estou apaixonada. Mais de saúde, tem outros que escolhem mais sobre leitura, escrita, então depende muito da necessidade. E bem democrático, né? Porque quando você disponibiliza o 100, um exemplo, isso, é justamente para que os gestores tenham um leque de escolha ali que atenda ao município. Porque se a universidade escolhe, ela não está considerando as individualidades de cada lugar. Exato. Né? Exato. São os gestores. Aí tem o secretário, vai lá, aí nessa reunião para escolha, o secretário de educação, o secretário. Então, são todas as secretarias. Isso, são todas as secretarias. Eles é que escolhem, não somos nós. E nós aí, apresentamos. Com essa escolha feita, é só juntar o povo. Junta todo mundo, coloca no ônibus, passamos 2 dias lá fazendo a diferença. Literalmente, o município fecha para receber a gente. Tem atividade nas praças, tem atividade nas escolas, tem atividade nos bacana, PSFs. Né? Eu fiquei, por exemplo, numa ONG trabalhando com idosos. Aí eu levei o meu projeto, que eu também tenho o meu projeto. Aí as bolsistas ficaram no projeto e eu fiquei lá com o pessoal do curso de medicina fazendo trabalho sobre jogos para trabalhar a memória das pessoas com mais de 60 anos. Que deve ser muito divulgado, né? Um projeto como esse pela universidade. Porque assim, por exemplo, eu não tinha também não sabia, não. esse conhecimento de um projeto tão bacana e engrandecedor para a região, né? Uhum. Então a universidade ela tem de fato explorar muito isso, que é um ganho para a universidade, né? Sim. É sinal que ela está ali muito servidores, evidente. professores tudo, e alunos. Isso, equipe técnica. Desce todo mundo. Desce todo mundo. Inclusive, muitas vezes, o reitor não fica 2 dias, né? Mas pelo menos um dia. Mas está presente lá na abertura. Está presente lá na abertura, sim. Inclusive o reitor. Equipe técnica toda. Estudante, tem muita gente que vê, se apaixona e diz: eu também quero ir. Deve ser uma alegria, né? Nos municípios recebendo vocês. Porque... E é o interessante que quanto mais distante o município, hoje não, porque nós já fomos, né, em todos, como eu disse, já voltamos, mas quando nós fomos a primeira vez, os municípios mais distantes não conheciam a Universidade Federal do Cariri. A universidade tem campus Juazeiro e Barbalha. Juazeiro, Barbalha e Crato. E Crato. No Crato tem medicina veterinária e tem um curso de agronomia. Que é lá na... Isso, que tem você também tem falou de agronomia, eu me lembrei, tem um projeto maravilhoso que é o Jardim Sensorial, inclusive o pessoal do Pequeno Príncipe, as crianças, que eu fui para convidar a pró-reitora de extensão, e aí eu fui representá-la, e eram os alunos do Pequeno Príncipe que foram conhecer o Jardim Sensorial, que é um projeto da professora Cláudia Marco, que tem um jardim, a coisa mais linda, e eles fazem um trabalho justamente de inclusão, as crianças ficam vendadas, aí sente o sabor, sente o cheiro, e era o Pequeno Príncipe no dia que eu fui. Aí. Também não sabia desse, tu sabia? Não. É cada coisa linda, né? Então, assim, aí você acha que essa UFCA itinerante, ela traz gente para a universidade? Traz muita gente para a universidade, porque, inclusive,
no Instagram, né, da Proex, aí a gente faz um vídeo, que essa é a minha missão, né, Da da visibilidade. visibilidade. Nós temos vários vídeos. Esse ano, por exemplo, nós fomos a 6 municípios, nós temos 6 vídeos mostrando como foi a nossa chegada, descendo do ônibus até o nosso retorno para Juazeiro do Norte, e tem os depoimentos dos professores e dos alunos falando, olha, eu não sabia, eu quero fazer o curso X, que bom que tem vocês. Então tem tudo isso. E muitos alunos, quando passam, porque quando chega no terceiro ano, porque a gente vai, né, para o ensino fundamental, mas também primeiro, segundo e terceiro ano, que eles já vão ali fazer o Enem, a escolha profissional, e quando chegam a gente se encontra, eu já encontrei vários alunos no pátio da universidade e eu fico super emocionada. E eles olham e dizem, eu conheço você, aí eu olho, ele disse, de onde? Lá do projeto, e eu me emociono. Mas é emocionante mesmo. Porque não só mostra para eles que a universidade está aqui a serviço de todos, como ela é possível. Exatamente. Né? Pronto, você disse a palavra mágica. É possível. Porque muitos, eles dizem assim, Araripina foi um deles. A gente foi para uma atividade aqui no CCAB, que é no Crato, e aí nós encontramos 2 alunos que estavam lá na escola, participaram da UFCA itinerante, passaram e estão fazendo agronomia. Eu acho que devem estar agora no segundo semestre. E eles falam justamente isso. Porque quando a gente chega lá, eles perguntam, meu Deus, se eu moro em Araripina, para eu vir por Crato todo dia, como é que eu vou fazer? Então, tem essa questão das bolsas, né, que os alunos concorrem, seja pesquisa, extensão, cultura, para que possa mantê-los, né? Porque pensa assim, tá, existe a universidade, mas eu não tenho condições de ir e voltar todo dia, então nós temos bolsas para que eles possam se manter. Tem ideia do número de alunos da universidade hoje? Chega a quase a 5.000. E o número de bolsas? O número de bolsas, exatamente, eu não sei, porque vai por cada pró-reitoria. Então, lá na Proex, por exemplo, nós temos 2 modalidades de projetos, que é o ampla concorrência e o protagonismo estudantil. O protagonismo estudantil, o nome já diz, quem propõe é o estudante, é ele que propõe. Ele precisa ter um tutor, né, que é um professor, mas ele que faz, né, toda essa proposição do projeto que ele quer. Então, hoje nós tivemos uma reunião com o reitor, justamente para aumentar essa quantidade de bolsas, porque a gente tem às vezes 300 ações concorrendo para ter 120, 125 bolsas, né? Então, vai por cada pró-reitoria ter uma quantidade X de bolsa. Isso só na Proex? Isso só na Proex. E aí existem outras, deve totalizar em torno de umas 500. E por aí, um pouquinho mais. E além das bolsas, nós temos os auxílios, porque a professora Ledijane Sobrinho, que é a atual vice-reitora, ela também é diretora da APRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, tem auxílio, assim, não tenho muito conhecimento, mas eu sei que tem o auxílio óculos, que tem o auxílio moradia, tem o auxílio transporte. Então, tem vários outros auxílios para que o aluno ele possa se manter na universidade. Ele não pode ter 2 bolsas. Então, ou você tem uma bolsa, por exemplo, de pesquisa, ou você tem uma bolsa de cultura, mas você pode acumular uma bolsa e um auxílio. E às vezes isso dá R$ 1.200, R$ 1.500. Professora, aí os valores das bolsas são os mesmos? São os mesmos. Então, as bolsas são R$ 700. Certo. Nós temos os alunos, eles são bolsistas, né? Aí são R$ 700. E também nós temos estágios, que aí estágio é 1.189, alguma coisa assim. E aí os estágios antigamente eles só podiam ser para alunos fora da universidade, mas hoje já tem essa flexibilidade que pode ser da própria universidade. Então, por exemplo, eu já tive bolsista da Estácio, já tive bolsista eu não, né? A Pró-Reitoria de Extensão, né? Da Estácio, da Unileão, mas também pode ser da própria agora universidade. Né? Que aí o que vai mudar é a quantidade de horas, né? Porque os bolsistas eles têm que ter 12 horas e os estagiários até 20 horas semanais. Por isso que o valor é mais alto. Por isso que o valor é mais alto. Entendi. Professora, nesse projeto global que a universidade ela é descentralizada, quando vocês visitam
no município que já visitaram, a demanda por programas é diferenciada. Digamos que vocês foram em 2023 para um determinado município e ele estava numa necessidade, algo relacionado à saúde. Uhum. Aí quando vocês visitam novamente, aquela dificuldade, vocês observam se foi superado ainda? Como é esse perfil, assim? Eu queria saber esse perfil, se o município avançou, se ainda continua com aquela dificuldade e busca esse projeto nessa mesma área. Dependendo do município, a necessidade continua permanece. E aí ela permanece e pede justamente o mesmo projeto, justamente por conta daquela... Que não conseguiu que ela avançar. não conseguiu avançar. Aí a gente observa isso. Porque é interessante que a universidade ela vai ter uma percepção da realidade socioeconômica de cada município, né? E se existem programas, se estão avançando, se estão corrigindo essas dificuldades, até para a universidade ela vai conhecer, na realidade, a condição do aluno, a condição do município e a condição da região aqui do sul do estado do Ceará, que é o Cariri, né? Sim, tem isso. Mas geralmente, às vezes, não avança muito. E aí o projeto é justamente naquela mesma linha. Não desistimos de vocês, né? Estamos aqui para apoiá-los, né? Estamos aqui para apoiá-los. É verdade, mas é interessante, viu, Gabi? Demais. E é importante, né, a gente ter uma pessoa da universidade que venha conversar conosco, porque eu tenho certeza que muita gente não tem noção do tamanho que é uma universidade federal, né? E ainda existe um certo preconceito, né, em relação à universidade pública, no sentido de achar que tem muita greve, que não tem infraestrutura, os professores, aí você vê o tamanho dessa universidade, né? Universidade com 5.000 alunos, com bolsas, com auxílios, com estágios. Com tudo, olha, né? Com programas, olha a quantidade os de laboratórios são incríveis. Né? Com laboratórios incríveis, com 5 cursos novos, com uma equipe de profissionais extremamente dedicada que decide fazer a diferença não só no local onde está, mas em toda a região, né? Então você pensa, deve dar orgulho, né? Sim. Vou estudar, vou fazer parte disso aqui. Então acho que eu queria que hoje, né, os alunos que nos assistem, e aí, óbvio, o nosso episódio ele fica gravado, então quem puder assistir, não puder assistir naquele momento, mas que depois vai ter acesso, né? Ele saiba que é uma escolha, né? Escolher. Eu nem gosto de dizer que você escolhe. São poucos os que podem escolher a universidade, né? A maioria é a universidade que lhe escolhe, né? Porque, enfim, a demanda é muito grande, a concorrência é muito grande. E eu ouso dizer que são muitos sortudos aqueles e dedicados, estudiosos, esforçados. Aqueles que conseguem uma vaga, tanto na Universidade Federal quanto na Universidade Estadual, como a gente tem aqui, né? Porque a diferença de acesso à realidade das coisas é muito diferente da universidade privada, né? De uma faculdade privada. O aluno tem ali acesso a conviver com pessoas que ele pode fazer a vida delas ser diferente. Então, eu acho que essa é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade a educação, né? O ter acesso ao conhecimento. Porque você precisa entender que esse lugar foi lhe dado para você fazer algo por alguém, né? Então, eu acho que isso precisa ficar muito claro. E assim, Gabi, uma outra análise aqui. Antigamente, a universidade ela não tinha essa preocupação de possibilitar a permanência do aluno na universidade. Isso é um assunto importante, porque eu, né, que sou filha de motorista de ônibus, que a minha mãe fazia faxina, então era muito difícil para que eu pudesse me manter. Então, fazer uma graduação, especialização, mestrado e doutorado numa universidade federal foi bem difícil. Isso. Eu nunca ouvi falar em bolsa. Pronto. Aí hoje o que é que a gente vê, né? A universidade, além dela possibilitar a condição da formação, o cuidado que ela tem de manter o possibilitando aluno. O restaurante universitário, é verdade, possibilitando a bolsa, residência universitária, a residência para quê? Para que o aluno ele de fato entre na universidade e conclua isso. Isso é uma coisa muito importante. Você viu que na semana passada a vice-reitora da Universidade Regional do Cariri disse também todos os programas para que os alunos possibilitem essa permanência com bolsas, com restaurante universitário. E a UFCA também
no mesmo caminho, na mesma Sim. perspectiva de fazer. Isso é uma coisa muito importante, porque o Brasil, por incrível que pareça, somos a sexta economia, mas que ainda são gritantes as desigualdades Sim. na perspectiva socioeconômica. Então, isso é de um grande valor que a universidade pública ela vem proporcionando, porque ela vem dando condição para que aquele aluno que não tem a condição financeira, ele permaneça e ele conclua. Por isso que se tinha um número muito grande de alunos que não prosperavam e que não concluíam seus cursos e assim. E hoje, com o tudo mais, SISU, né? É. Não tem vaga ociosa. É né? muito Exato. difícil. Não tem vaga ociosa. Então, o aluno saiu, o aluno desistiu, o aluno não Já, ficou, já abre chama outro. chamada. Não perde Não, tempo. não, perde já tempo. abre. Desocupa que vem, né? Exatamente. Assim, se tiver ocorreu vagas ociosas, já abre uma chamada E vamos dizendo preencher. que exatamente que tem vagas para engenharia. Recentemente teve para engenharia. E às vezes o aluno já está até em outra faculdade e ele é chamado É. para a Isso. universidade Isso, pública, é né? verdade. De imediato ele logo. É verdade. Pula logo para lá, Vai em porque, dois né? tempos. Enfim, eu adorei te conhecer, né? Quero te agradecer pelas informações, pela disponibilidade de estar aqui conosco, de trazer um pouco do que você faz e também um pouco da universidade. Veja que nós somos da educação, estamos numa das maiores escolas da região, somos professores há mais de 10 anos, Jefferson quase 20, e a gente não tinha o conhecimento, né, acerca dos números, dos dados e da missão, né, que a UFCA tem aqui na nossa região. Então, inclusive, nós somos propagadores, né, da importância das universidades nas salas de aula para os nossos alunos. Quanto mais informação a gente tem sobre as universidades, mais bem informados eles também estão. Então, eu quero te agradecer, dizer que nós estamos aqui sempre à disposição. Se você quiser vir divulgar projetos, nós adoraremos saber sobre os seus projetos, trazer o pessoal da UFCA itinerante para conversar conosco. A gente também vai adorar, Sim. né, Jefinho? Eu fiquei encantado. E eu já vou deixar E a também gente não pode ajudar, não, assim, a gente não pode ajudar, né, Pode. Gabi? A gente não ter pode uns dar aula, Sim. não, de Tem uns redação. colaboradores, sim. E aí eu já vou... gente, um dos nossos... tem vários projetos, né? Se eu fosse falar todos os projetos aqui da PROEC seriam muitos, o tempo seria insuficiente. Mas nós temos um dos projetos, já que você falou, posso dar aula, que se chama Edifique Ações. Isso em Juazeiro, porque em Barbalha é o Logos. É um cursinho pré-universitário, que eu já dei aula, né? Voluntária, claro. E os projetos são... Todas as pessoas que participam são voluntárias. Sim. E aí, a Edifique Ações, que eles dão aula, os alunos, os próprios alunos, quando não tem daquela disciplina, por exemplo, geografia, aí eles fazem uma chamada para você se voluntariar e dar aula para os alunos, né, 50 alunos de escola pública, e aí os alunos fazem o Enem, passam e às vezes já aconteceu, e isso é maravilhoso, que se tornam alunos voluntários do próprio cursinho. Então, isso já aconteceu. E o mais emocionante, eu não vou me lembrar qual foi o município, mas a gente teve uma atividade dos secretários de cultura. Aí, de um determinado município, o secretário não pôde ir e mandou um representante. Ela se emocionou porque ela foi aluna do cursinho e estava lá trabalhando na secretaria, era o braço direito do secretário de cultura. E ela agradeceu o fato de ter tido a aula, de ter tido a oportunidade. Então, são muitos os projetos que nós temos. Aí, você falando de sustentabilidade, recentemente, nós tivemos agora o projeto Queimadas Cariri, que eles desenvolveram um aplicativo para verificar onde tem queimadas. Saiu essa semana no jornal agora do meio-dia, já foram parar nos Estados Unidos, no Texas, da Universidade do Texas. Então, foi criado um aplicativo para eles mapear essa questão das queimadas, dos focos de incêndio. Então, estão N projetos que eu acho que as pessoas, elas precisam conhecer mais. Isso. E ela demonstra ser muito assim, apaixonada, né, pela universidade. É verdade. Eu sou. E o legal é você ver que às vezes a gente está ali, não, eu vou dar aqui uma aula, eu vou fazer aqui um projeto, e às vezes a gente fica, nossa, o que isso vai mudar, né? Aí você passa ali um tempo e você vê uma pessoa que foi muito
a vida dela foi mudada por aquela ação. Aí você diz, nossa, a gente não imagina o reflexo, né, das nossas ações na vida das pessoas. Mas... Aqui nós acompanhamos uma equipe de alunos, o projeto do protetor solar à base do óleo de buriti. E justamente os alunos tiveram essa sensibilidade aqui, desenvolver esse protetor solar com baixo custo para atender principalmente o homem do campo que não tem a condição financeira adequada de comprar o protetor, que é um produto caro. Sim, olha. Né? E o que é interessante é que a gente observa, né, professora Gabi, que os alunos eles estão com essa preocupação. Sim. De o que é que pode ser feito para a sociedade. Inclusive, as Olimpíadas agora, quando eles participam, geralmente elas estão voltadas para isso. O que é que aquela equipe pode fazer de diferente para transformar algo na sociedade. Então, é esse senso de responsabilidade que está sendo trabalhado e que a gente observa que está sendo positivo. Então, eles já têm essa sensibilidade. Não, mas eu estou aprendendo aqui. Sim, beleza. Mas o que é que eu posso fazer de diferente? E quando você fala que são praticamente 5.000 alunos, é mais ou menos a população da cidade de Grangeiro, que fica ali depois de Caririaçu, que faz parte do Cariri, que eu acho que a universidade já deve... Já fomos lá. Aí. Vocês estão no dia a dia de vocês com um quantitativo equivalente a um município. Vê aí a grandeza, professora? Né? Entendeu? Pois é, e ela só cresce. E só cresce, Exato. né? Com certeza, mas sim. Vamos crescer, porque esse é o objetivo, ampliar o restaurante. Você falou do restaurante universitário, tem, né, já o projeto para ampliação do restaurante universitário lá na UFCA, a ampliação também do número de bolsas. Tudo isso é ganho para a comunidade, né? E a região cresce, sim. E junto com o crescimento da região, vem o crescimento da universidade, que proporciona o crescimento da região. Isso. É um ciclo, né? Um ciclo virtuoso, digamos assim. E importante. De transformação, que é o É. único caminho que possibilita a transformação. É a educação. É a educação. É isso aí. Acredito nisso. Exato. Eu também. Bom, então eu quero agradecer à professora Luciana pela sua disponibilidade, por ela estar aqui conosco hoje. E agradecer a Jefinho, boa noite. Professora Gabi, é sempre uma satisfação imensa. Professora, Foi um meus prazer. parabéns. Junho. Obrigada, grande viu, abraço, chefe? viu? Obrigada, Júlia. Bom, e a professora Luciana vai deixar aqui os contatos com a gente, mas é só no off, ela não vai deixar para vocês. É pra gente poder saber mais sobre a UFCA itinerante, quem sabe ser voluntário, né, Jefinho? Eu adoro comunidade. Estar na comunidade Então, é uma coisa forte. Tem muito trabalho para a gente fazer. Pra gente fazer, né? Não é Tem isso, muita Gabi? gente precisando, Tem né, muita professora? gente. Eu não gosto, Gabi, de comunidade, Gosta, de estar você no gosta. meio do povo, no meio De da comunidade. Você gosta. E também vou deixar o convite para que o Pequeno Príncipe vá também, leve lá os alunos, porque a gente faz uma visita guiada pela UFCA. Muito Sim, bem. iremos. E aí Iremos. fica aqui o convite para E que a eles gente possam agradece. conhecer. Demais. Iremos sim. Bom, hoje a gente encerra então o Meu Lugar no Mundo. Tivemos aqui vários profissionais, tivemos representantes da UFCA, representantes da URCA, e agora a gente vai ficar com os olhos todos voltados para o Enem. Sim. Iniciamos então um projeto novo a partir daqui a 2 semanas, Isso. que Dia se 30, chama né? Dia 30. A gente começa o Se Liga Enem e a gente vai ter a participação especial do Aldísio, que trabalha aqui conosco nos estúdios CPPcast. E ele vai, junto comigo e com o Jefinho, fazer toda essa preparação de véspera para as provas do Enem nos dias 3 e 10 de novembro. Então não percam, vai ser tudo ao vivo, divulga pro povo e vem assistir a aula com a gente. Um abraço. Beijinhos, tchau, tchau e boa noite. Boa noite.